Fala, investidor, tudo bom com você? Estamos em temporada de resultados e hoje eu vou falar sobre a Vale, queridinha da galera, empresa que vem apresentando uma queda acentuada no ano de 2024. Então eu sei que às vezes você está curioso se essa queda é uma oportunidade, se ainda vale a pena investir em Vale. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final. Chega logo deixando a likezeira e aproveita para se inscrever no canal para você ficar por dentro da análise atualizada de várias empresas aqui da nossa bolsa. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui do resultado da Vale. Antes de entrar aqui na análise dos resultados, primeiro eu tenho que falar de um fato relevante, que é esse aqui, né? Vale chega a um acordo definitivo com o poder público no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Então a Samarco é uma subsidiária da Vale, como você bem deve saber, lá em 2015 teve o rompimento da barragem em Mariana, a Vale já estava fazendo alguns desembolsos, algumas provisões em relação a isso, mas ainda não tinha em definitivo quanto que a Vale tinha que pagar. Na minha visão, isso aqui é bom porque tira um pouco de ruído, né, do investidor que está acompanhando a empresa, mas não sabe. Fala, poxa, a empresa tem processo ali na justiça, eu não sei nem quanto que ela vai ter que pagar. Agora, já foi informado, né, o total da indenização foi 170 bilhões, sendo que 38 bilhões ela já pagou, e aqui falta pagar 100 bilhões, tá aqui ó, o pagamento parcelado ao longo de 20 anos ao governo federal, estado de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios para financiar programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas. Então, 100 bilhões aqui, ela não vai pagar de uma vez, tá? Ao longo de 20 anos vai ser bem diluído isso. E tem outros 32 bilhões, obrigações de fazer da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Então aqui, né, já dá para saber que falta pagar 132 bilhões. Aqui também, no fato relevante, tem o histórico aqui de desembolsos, né? Repara que a Vale ela vai pagar ali 50%, né, das parcelas ali, porque no final das contas o devedor primário é a Samarco, então a Vale vai contribuir com 50%. E aqui tem os desembolsos, né? Já no ano de 2024 aqui já vai ter um desembolso relevante, 7,4 bilhões, sendo que 3,7 é da Vale. Em 2025, 11 bilhões, em 2026, 6 bilhões, 2027, 2,9 e de 2031 para frente, a própria Samarco deve conseguir gerar caixa de forma que ela consiga cumprir com esses desembolsos. Então o que vai pesar mesmo é aqui, ó, final de 2024 e 2025 e 2026. Ah, Daniel, isso aqui vai impactar nos dividendos? Claro que vai impactar. Não dá para você esperar que vai vir um dividendo ali de 11, 12%, sendo que a empresa, por exemplo, ano que vem vai ter que desembolsar 11 bilhões para indenização. Na minha visão, foi bom ter chegado nesse acordo, só que no curto prazo vai dar uma impactada nos dividendos, mas ainda assim, no preço que a Vale está negociada, eu acredito que ela vai conseguir pagar ali 6, 7, 8% em dividendos, beleza? Falando de cotação, a Vale esse ano ela está caindo quase 19%, tá? E nos últimos 12 meses uma queda de aproximadamente 9,5%. Entrando aqui nos resultados, né, para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer o comparativo aqui do terceiro trimestre de 2024 contra o segundo trimestre. Geralmente eu gosto de comparar contra o trimestre anterior devido ao outro período, né? Pode ter muita variação ali na commodity. Isso não tem como comparar um cenário de minério de ferro a $200 contra um cenário de minério de ferro a $100. Fica uma comparação meio estranha. Eu gosto de comparar contra o trimestre anterior porque aí a gente consegue ver se a empresa está para entrar em um ciclo de melhora ou em um ciclo de piora nos seus resultados. Mas você pode comparar também contra o mesmo período do ano passado. Eu, particularmente, quando é commodity, gosto de comparar contra o período anterior, principalmente. Então vamos lá, a receita
do segundo trimestre foi de 9,9% e agora no terceiro caiu para 9,5%, uma queda de 4%. Os custos, ela reduziu um pouco, saiu de 6,9% para 6,8% e ela chegou aqui em um EBITDA que diminuiu 10%, saindo de 3,2 bilhões para 2,8. Já o EBITDA ajustado saiu de 3,9 para 3,7 bilhões, uma queda de 6%. É uma queda suave, tá? Nada assim muito preocupante. Quando comparamos com o mesmo período do ano passado, aí sim é uma queda maior, uma queda de 4,7, que dá aqui 13% de queda no EBITDA ajustado. E aqui falando, né, o que aconteceu, a gente já pode pegar aqui, ó, aqui ela já explica melhor. Olha, o EBITDA pro forma ajustado foi de 3,7 bilhões de dólares. Vale ressaltar que esses valores estão em dólares, tá? A Vale vende muito ali para a China, então o resultado dela praticamente todo dolarizado. Isso aqui, na minha visão, é bom, tá? A empresa está exposta em uma moeda mais forte. Então aqui fala, né, que foi aqui, ó, 6% menor que o trimestre anterior e 21% menor que o mesmo período do ano passado. Aí ela explica os maiores volumes e menores custos, ou seja, ela conseguiu vender mais e ela conseguiu reduzir os seus custos, ela conseguiu ser mais eficiente na redução de custos, principalmente em minério de ferro, que é onde a empresa mais ganha dinheiro, tá? 80%, mais de 80% do EBITDA da Vale vem da operação de minério de ferro, compensaram parcialmente os menores preços, ou seja, ela reduziu o custo, ela vendeu mais, porém não foi suficiente para compensar toda a queda na cotação do minério de ferro. Então, se você for investir em Vale, eu sempre digo isso, tá? Quando você vai investir em uma commodity, você tem que entender que o resultado da empresa está extremamente ligado à variação daquela commodity. Então, no caso da Vale, quando o minério de ferro sobe, ela vai ganhar muito dinheiro quando o minério de ferro está em alta, e quando o minério de ferro está em baixa, o resultado vai piorar e, dependendo da baixa, pode acontecer de dar prejuízo. No momento aqui, né, é uma piora, mas se comparado com as bases ali de 2022, 2023, 2021, o cenário estava bem mais favorável. Então você tem que entender que é um negócio cíclico, tá? Caso você queira investir. Se você aceita isso, beleza. Se não aceita, não investe, beleza? Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Vale. Só que antes de abrir esses indicadores, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Depois de alguns anos aqui com o meu programa de consultoria, onde eu não fiz nenhuma ação promocional, quem acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu não costumo fazer nenhum tipo de ação promocional, porém nesse ano eu resolvi fazer uma campanha de Black Friday durante todo o mês de novembro. Todos os meus planos de consultoria vão estar com 20% de desconto. Esse desconto pode chegar aí até R$800. Então, se você quer ter o meu acompanhamento para acelerar os seus resultados e ao mesmo tempo pagar mais barato para participar, é só você clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar também o QR Code aqui na tela para você entrar em contato com a minha equipe via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, cotação do dia 25/10/2024, ela estava R$ 61,73, valor de mercado 280 bilhões. Então, a Vale, ela está ali facilmente entre as 5 maiores empresas da nossa bolsa. Ela é uma gigante. Empresas maiores, você não deve esperar um crescimento muito alto nas ações, né? Você não vai esperar que a cotação vai sair de 60 para 120 em um curto período de tempo. Pode acontecer? Pode acontecer. É provável que isso vai acontecer? Não é. Uma empresa menor tem muito mais potencial de valorização. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,6 vezes é uma dívida baixa, tá? Isso aqui é um ponto positivo, principalmente para empresas que são mais cíclicas. Na minha visão, é importante que a dívida seja bem controlada, porque o resultado não depende da Vale, né? O resultado depende da cotação do minério de ferro. Então, uma empresa que tem uma dívida alta e vem um ciclo ruim, ela vai acabar dando prejuízo e fica ali, às vezes, dependendo se ficar um ciclo muito longo, aí que a empresa acaba indo para o beleléu, né? Entrando em recuperação judicial, etc. Então, no momento, a Vale, você não precisa preocupar com isso, a dívida está bem tranquilinha. Dividend yield de 11,6%, é aquele dividendo que a galera gosta, né? Pagando muito dividendo a Vale. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Então, é o que eu acabei de comentar, né?
provavelmente no ano que vem esse dividendo ele vai ser menor, mas ainda acredito que chega a um patamar legal você comprando nesse preço aqui, próximo de R$60. O ROIC de 21,5%, o ROIC é um indicador que mede o lucro operacional contra o capital total investido na empresa, que é o capital dos sócios mais o capital de terceiros. Então, quanto mais elevado esse indicador, mais eficiente, mais rentável é aquela empresa. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC, então 21,5% é um excelente ROIC. Margem EBITDA de 41% é uma margem linda, coisa linda de se ver. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 15% quando eu estou falando da margem EBITDA. Tá? Quanto mais elevado, melhor. Então, 41% é excelente. Vale ressaltar que a Vale ela tem algumas vantagens competitivas que fazem com que ela tenha essa margem boa, né? Ela tem um baixo custo de produção, né? Ela tem um custo de extração ali do minério de ferro baixíssimo. O seu produto ele tem um nível de pureza acima da média. Isso tudo faz com que ela consiga operar com margens mais elevadas e é uma vantagem competitiva que ajuda a empresa se manter lucrativa e continuar crescendo a longo prazo. Indicador de preço que é o EV sobre EBITDA, hoje a Vale está valendo 3,8 vezes o seu EBITDA. Olhando para esse indicador, as ações sim estão baratas. Eu considero um múltiplo de preço EV/EBITDA de 8 a 10 vezes um múltiplo de preço ok, ou seja, nem caro nem barato. Quanto mais acima de 10, mais as ações estão caras. Quanto mais abaixo, mais baratas as ações estão. Geralmente, quando a gente fala de commodity, às vezes esse indicador engana um pouco. Por quê? Porque quando a commodity está em alto, o resultado vem muito forte e fica parecendo que as ações estão baratas, mas no momento a commodity ela não está em alta e mesmo assim está mostrando que as ações estão baratas. Por quê? Porque a cotação ela caiu bastante, sendo que o resultado não piorou tanto, né? Mais a questão de ruído. Então, na minha visão, sim, as ações estão baratas atualmente aí nessa cotação perto de R$62. Falando aqui do minério de ferro, né? Se você for investir em Vale, tem que estar ciente, tem que acompanhar o minério de ferro. Repara aqui que nos últimos anos, né, a gente pegar aqui desde 2011 para frente, tiveram ciclos bons aqui do minério, aí veio o ciclo que piorou muito ali, ó, o ano de 2016, né, 2015, 2016, mais ou menos até 2018, foram anos aqui bem complicados, e aí 2019 para frente, deu uma porrada aqui na cotação do minério de ferro, então para Vale isso aqui foi ótimo, e de lá para cá corrigiu, mas ainda está em um patamar bem melhor, né? Um patamar aqui próximo de 100, 120 dólares, bem superior às mínimas aqui, que chegou aqui perto de 40, 50 dólares lá em 2015, 2016. Então, assim, deu uma corrigida, mas estabilizou em um patamar bem mais favorável do que o ciclo de baixa que teve ali mais ou menos 2015, 2016, 2017. Olhando aqui para o EBITDA da empresa, repara que ele acompanha demais o minério de ferro. Olha só, 2015, 2016, olha onde que estava o EBITDA. Fraquíssimo. Aí 2017 foi melhorando até 2021. Repara que o resultado mais forte da Vale foi em 2021, justamente no ano que o minério de ferro disparou, que é 2020 e 2021. E daí de lá para cá a cotação do minério de ferro caiu e o resultado da Vale também piorou. Então é uma empresa que está extremamente ligada à variação do minério de ferro. Olhando a história de lucros e proventos, deu que alguns prejuízos nessa época, era difícil da empresa dar lucro, com o minério de ferro chegando ali a 40 dólares a tonelada, 50 dólares é muito baixo. Daí melhorou a cotação do minério de ferro, o resultado melhorou também, 2020 e 2021 ano sensacional, agora corrigiu e estabilizou em um patamar interessante, né? Bem superior ao que ela apresentava lá em 2017, 2018, 2019. Então fica muito claro aqui, né, que o resultado acompanha a variação no minério de ferro, apesar da Vale ter sua outra operação de materiais para transição energética, que é o cobre e o níquel, pode ser que gere muito resultado para a empresa no futuro, mas ainda sim, hoje o negócio da Vale, o forte é minério de ferro. Falando de cotação,
né? Empresa totalmente cíclica, repara que aqui saiu de R$1, R$2, chegou a bater mais de 20, aí derreteu, foi lá para R$3, R$4, e aí de 3, 4 bateu 80, né? Foi mais que isso, depois corrigiu. Ou seja, é uma empresa cíclica, se você for investir tem que estar ciente disso, mas a longo prazo eu diria que a Vale, né, está entre as empresas que mais gerou retorno para seus acionistas na Bolsa de Valores. Então, para quem tem foco no longo prazo, analisa com calma, toma decisões de forma racional, foi um ativo que, sem dúvida alguma, gerou muito retorno para quem comprou e segurou. Agora, para quem não sabe o que está fazendo, muito provavelmente o que acontece? Compra na alta e vende na baixa. Então, não é para amadores, né? Se não tem as manhas, não entra não. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Vale desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando? Deixa likezera, fortalece o Raiz para a gente continuar crescendo. Vou deixar também o meu Instagram na descrição desse vídeo para você me acompanhar lá, poder tirar dúvidas diretamente comigo. Então aproveita para me seguir lá no Instagram. Então vamos lá. Bom, a receita, uma máquina de crescimento, saiu de 78 bilhões, chegou a 293, depois vem corrigindo, agora melhorou um pouquinho em 2024. O EBITDA saiu de negativo, 2015 foi um ano filme de terror, né? Para vale ressaltar também que teve questões ali da barragem lá de Mariana. Aqui também, ó, 2019 o resultado piorou muito porque teve rompimento lá em Brumadinho. Então, se você for investir também, eu tenho que mencionar isso, tá? A empresa ela vem trabalhando para acabar com essas barragens a montante, que são as que têm perigo de ficar rompendo. Já acabou ali mais ou menos com 50% das barragens, se eu não estou enganado, tá? Então, a empresa vem trabalhando para não acontecer isso de novo, tá? Mas você tem que estar ciente que pode ter um problema desse. Se acontecer, vai derreter as ações, tá? Tem que estar ciente disso. Mas vamos continuar aqui. Bom, no geral, né, a empresa melhorou tudo nos últimos anos. A receita saiu de 78 para 211, o EBITDA, que era negativo, agora em 86, saiu de um mega prejuízo para um lucro de 48 milhões. Daniel, o que é mais importante eu acompanhar aqui na Vale? O EBITDA. Tá? O EBITDA é o mais importante. Por quê? Porque o lucro, ele tem distorções, porque a empresa tem dívida em dólar, tem questão de depreciação e amortização. Então, são algumas distorções que têm efeito não caixa, ou seja, diminui aqui o resultado, mas não necessariamente quer dizer que a empresa está queimando caixa, que a empresa está perdendo dinheiro. Então, analisa pelo EBITDA. Então, olhando o EBITDA, o ano de 2021 foi um ano de ouro para a Vale, maravilhoso, né? O minério de ferro disparou. 2022 ainda foi muito bom, e de lá para cá, 2023 deu aquela estabilizada. Qual que é a parte positiva, né? Que 2023 para agora, olha só, deu uma melhorada. Isso aqui, mesmo a empresa tendo um resultado pior em dólar, quando a gente faz a conversão para reais, o resultado melhorou, e a empresa paga os seus dividendos aqui em reais, né? Então, essa conversão é positiva para a Vale e é positiva para os seus acionistas. Então, aqui a gente consegue ver que a receita melhorou um pouquinho, o EBITDA deu uma boa melhora, ó, saiu de 80 bilhões e meio para 86, quase 87 bilhões, uma bela melhora aqui no seu EBITDA. A empresa ficou mais eficiente, repara que saiu de uma margem EBITDA de 39% para 41%. Dá para ver que é uma empresa bem saudável em relação a margens. Quando você for investir em commodities, eu recomendo fortemente que você pegue empresas que tenham a margem EBITDA alta. Por que, Daniel? Porque ela vai passar com mais tranquilidade por um momento adverso, beleza? Então a Vale ela tem essa característica, ela tem uma margem alta, ela tem uma dívida equilibrada. Vamos olhar aqui o fluxo de caixa, repara que ela gera muito caixa, chegou a gerar 136 bilhões de caixa em 2021, realmente é uma geração de caixa assombrosa, né? E agora vem dando uma corrigida, mas ainda está em um patamar bem interessante, e ela vem conseguindo cobrir os seus investimentos, né? Nos últimos anos vem investindo bastante ali para essa transição energética, para se tornar mais eficiente, redução de custos, manutenção, etc. Vem fazendo alguns investimentos e mesmo assim ela consegue gerar muito caixa de forma que ela
cobre os seus investimentos e ainda sobra bastante caixa livre, né? Nos últimos anos aí uma média de 30 bilhões de caixa livre que a empresa gerou. Então qual é a minha opinião aqui sobre a Vale? Eu particularmente gosto, tá? Empresa que eu gosto, para mim tá barata, tem boas margens, dívida equilibrada. Se você for investir, é o que eu já falei, né? Falar pela última vez, é uma empresa cíclica, então você tem que ter paciência, ela pode ficar ali vários anos em queda, faz parte do negócio. Então se você não tem estômago para ver o seu patrimônio derretendo, então se você não tem estômago para passar por isso, né, ver as ações caindo, ficando vários anos em queda e você continuar comprando, continuar acompanhando de perto, é melhor não investir, tá? Faz o feijão com arroz que vai dar certo. A Vale para mim é um ativo que eu gosto, mas é uma empresa que você tem que saber como investir nela, senão a chance é que você vai acabar perdendo dinheiro. Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!